E aí galera, tudo tranquilo? GM chegando com mais um Histórico Gamer. E hoje é dia de atender alguns pedidos aí feitos por vocês, tanto aqui no YouTube como no Facebook também. E hoje eu tô trazendo aqui uma saga da SEGA que é nostalgia pura, galera. E sem dúvida fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha, sendo um dos jogos mais conhecidos do gênero. Então se acomoda aí que eu já vou começar, hein? Saga Streets of Rage. Vamos lá! Bem, galera, hoje estamos diante de um clássico dos jogos de luta no estilo Beat 'em Up, popularmente conhecido como briga de rua, jogo de porrada, pancadaria e mais uma infinidade de nomes aí. O game sempre foi desenvolvido e publicado pela SEGA e exclusivamente para os seus consoles. E antes que surja alguma dúvida quanto ao título do vídeo, se o jogo é saga ou trilogia, né, antes de comentarem aí embaixo, eu já vou adiantando para vocês que um pouco mais pra frente eu vou explicar o motivo de eu ter colocado saga e não trilogia. Vocês vão ver que vai depender muito do ponto de vista aí de cada um. Por enquanto, relaxa aí que eu vou falar do primeiro game, que foi lançado no ano de 1990 nos Estados Unidos. E um ano depois ele também foi lançado no Japão, com versões para Mega Drive, Game Gear e Master System. Recentemente, em 2007, nem tão recentemente assim, na verdade, né, o game foi convertido e liberado no Virtual Console do Nintendo Wii. E em 2009 também saiu uma versão para iOS. Além de uma versão para PC, que foi lançada em 2011, e também na eShop do 3DS em 2013. O game não dá muitos detalhes sobre o enredo, galera, a não ser uma pequena introdução, essas que vocês viram aí no início, que era o que normalmente acontecia nesses jogos da época. Basicamente a história vai acontecer em uma cidade que está tomada aí pelas drogas e pela bandidagem também, se tornando um verdadeiro caos. Tudo isso graças a uma organização criminosa que se instalou por lá, controlando até mesmo órgãos públicos, né, como a polícia e o governo. Então um trio de jovens saíram da polícia, né, que já estava completamente corrompida aí por essa organização, e decidiram fazer alguma coisa para mudar essa realidade, ou seja, trazer a paz e a ordem de volta à cidade. Enredo simples e bem clichê também, essa é uma história muito conhecida, né, que foi retratada em vários filmes da época, com algumas modificações, mas sempre com o mesmo foco. Bem, os três jovens citados, eles serão personagens jogáveis e vocês poderão optar por um deles no início da campanha. O primeiro é Adam Hunter, que é o mais velho da equipe. Ele é lutador experiente de boxe e tem ataques muito fortes. Porém, é o mais lento, né, dentre os três personagens. Depois temos Axel Stone, que talvez seja o personagem mais famoso da série. A gente vai ver aí que ele está presente em todos os jogos, né? E é considerado o melhor de se jogar no game por muitas pessoas, porque além de forte, ele é bem ágil também. Porém, ele tem um salto mais baixo em relação aos outros personagens. Então não é muito bom para quem gosta de jogar dando voadoras aí. E por último, mas não menos importante, Blaze Fielding.
Na minha opinião, cara, ela é a melhor personagem, porque ela é a mais rápida e tem golpes mais rápidos também. Porém, ela é a mais fraca dentre os três. Além de dançarina, ela pratica judô e veio para dar um brilho a mais aí no jogo, né? Se é que vocês me entendem. Jogo de luta, vocês sabem, tem que ter uma gostosa no meio, né? A parte técnica do jogo também é muito simples. Basicamente foi usado a mesma mecânica de outro clássico da SEGA, que foi o Golden Axe, que traz uma visão 2D com rolagem de tela e interface bem simples também, com barra de saúde, marcador de vidas, marcador de pontos e por aí vai. Só que ao invés de armas medievais como em Golden Axe, aqui vocês vão ter que sair no braço mesmo com os malucos. Vocês podem usar armas brancas também, mas o jogo mais indicado mesmo é as sequências de socos e chutes, né, que podem variar de personagem para personagem e ainda terão o auxílio de um policial. E como é que funciona o auxílio desse policial, gente? É o seguinte, através de um botão vocês podem acionar essa ajuda. Então vem lá um policial no carro, né? Sempre que vocês acionarem aí esse poder especial, digamos assim, e ele solta uma espécie de míssil que detona todos os inimigos da tela. Né? Se for o inimigo principal, um chefão no caso, né? Vai tirar uma quantidade de energia razoavelmente alta. Então o mais indicado é que vocês guardem esse poder especial para os chefões da fase, porque é um recurso bem limitado, né? A gente só pode usar um por fase, e em algumas fases também vocês podem pegar até mais um chamado desse policial aí, extra, além do que já vem da fase. Os gráficos são muito bons, galera, e a trilha sonora é simplesmente fantástica, cara, com músicas que ficam na cabeça da gente, né, e que causam uma sensação de nostalgia quando começam a tocar, mesmo que vocês passem aí 10 anos sem jogar esse game e sem ouvir essas músicas. Sempre que vocês ouvirem, vocês vão saber da onde ouviram, né? Os pontos a melhorar, na minha opinião, cara, seria apenas a inteligência artificial do jogo, que é bem baixa, né? Alguns inimigos parece que só se encorajam a atacar o nosso personagem quando a gente vira de costas, né? E você pode até usar isso como estratégia. E, inclusive, alguns outros games mais antigos, né, do que o Street of Rage, como por exemplo o Vigilante e Spartan X, né, já traziam uma jogabilidade mais difícil, né, onde aparentemente os inimigos agiam de acordo com os nossos movimentos. Isso infelizmente não acontece aqui, mas ainda assim o nível de dificuldade do jogo é bem alto, galera, já que em algumas fases o negócio pode complicar mesmo, por causa da quantidade de inimigos e alguns chefões também que são bem difíceis. Já que eu falei nos inimigos, esse é o único jogo da série onde os inimigos não são nomeados durante a campanha, e sim apenas no encarte do cartucho. E só os chefões, né, que tem a barrinha de saúde para a gente saber quando eles estão perto de morrer. Outro fator a ser citado é que se os personagens tivessem um golpe especial deles mesmos, além da ajuda do carro da polícia, seria bem mais legal, né? Seria mais interessante. O jogo conta com um total de 8 fases, distribuídas em aproximadamente 1 hora de gameplay. Se o bicho pegar pro lado de vocês, ainda há a opção de convidar um parceiro aí pra jogatina, né? E jogar de 2 players. Isso vai facilitar um pouquinho as coisas. O jogo conta ainda com um código para aumentar as vidas e também para dar a opção de escolher em qual fase começar, para quem gosta, né, de uma facilidade a mais aí no jogo. Outra coisa foda, galera, é que o game tem um final alternativo. Por sinal, né, o único da série principal que tem essa característica. E pode até ser um spoiler, né, mas eu vou contar assim mesmo, porque o jogo mal tem história, então não tem problema. O que acontece nesse final alternativo é o seguinte: o último chefão do jogo, que é o Mr. X, ou Mr. X, ou Senhor X, como vocês queiram chamar, ele vai fazer uma pergunta antes da batalha final. Quando você está jogando apenas de um player, se você optar pela opção errada, você vai voltar, se eu não me engano, 2 fases atrás, né? E a outra opção você vai lutar com o último chefão lá para zerar o game. Já no modo multiplayer, se os dois jogadores responderem de forma diferente, por exemplo, um optar por yes e o outro optar por no, então os dois vão sair na porrada e só um vai enfrentar o Mr. X, assumindo assim o controle da cidade, e esse seria aí o final alternativo.
Além do game, galera, o Streets of Rage também deu as caras nos quadrinhos, na revista Sonic The Comic, que se eu não me engano eu já falei em algum outro vídeo aí, que era uma revista que trazia quadrinhos do Sonic e de alguns outros personagens da SEGA. Na época do seu lançamento, o game recebeu uma pontuação de 92% pela Megatech, que é uma nota excelente, por sinal, né? Então esse foi o game que marcou o início dessa grande série, que ainda ganharia mais algumas sequências, e já que a gente já conheceu a primeira, vamos para as próximas. Então vamos lá! Agora estamos no ano de 1992, onde foi lançado o segundo game da série, com o título de Streets of Rage 2, para arcades, Mega Drive, Game Gear e Master System. E posteriormente também recebeu versões para o Virtual Console do Nintendo Wii, Xbox Live, PSN e PC. E o game será uma sequência direta do seu antecessor, onde um ano se passou após os acontecimentos do primeiro game e a cidade vive em certa tranquilidade. Só que o famigerado Mr. X retorna à cidade junto do seu sindicato do crime, para mais uma vez tomar de conta das ruas. Mas não só para isso, agora ele também quer vingança. E começa raptando Adam Hunter, que era um dos personagens do primeiro jogo, como eu falei para vocês. Para que com isso, né, o Axel e a Blaze, que eram os dois outros personagens, fossem resgatá-lo e ele pudesse acabar com todos de uma só vez e assim ter a sua vingança. Mas o que ele mal podia esperar era que mais dois aliados fossem aparecer na história. O primeiro é Max Thunder, que é um lutador de wrestling, né, amigo do Axel. E também tem o irmão mais novo de Adam, que é um garoto chamado Skate, né, também conhecido como Ed ou Sammy, dependendo da versão do jogo. E agora os quatro vão mais uma vez lutar contra o Sindicato do Crime, só que agora, além de reestabelecer a ordem da cidade, eles também tentarão resgatar o seu amigo que foi raptado. Quanto aos atributos de cada um, pra mim, galera, a Blaze continua sendo a personagem mais foda, né? Porque além de rápida, como no primeiro jogo, ela tá ainda mais forte fisicamente, cara. O Axel é que não mudou muita coisa, né? Já o Max é o mais forte dentre os personagens jogáveis, né? Também o cara é o maior, o cara é imenso, na verdade. Porém, o que ele tem de grande, ele tem de lento. E o Skate é o mais rápido, né? Mais rápido ainda que a Blaze, na verdade. Só que ele é o mais fraco nos golpes. E também, como ele é pequeno, né, ele tem um golpe de alcance muito curto, cara. Então, por um lado é legal jogar com ele, mas pra mim a Blaze ainda continua sendo a melhor. Mas a pergunta que não quer calar, por que esse maluco se chama Skate se ele anda de patins?
Eis a questão, né? Bem, galera, o enredo é simples como o primeiro, como vocês puderam perceber, sem muitas novidades referente a isso. Já na jogabilidade houve uma melhoria significativa, cara. Os gráficos estão bem mais bonitos e variados também. Agora, a mesma fase ela pode ter diferentes ambientes. E a trilha sonora continua foda como o primeiro jogo. Na verdade, ainda mais foda, na minha opinião, pelo menos. Agora não vai ter mais o carro da polícia para ajudar, não vai ter mais esse especial. Porém, cada personagem terá 2 golpes especiais, individuais de cada um, sendo que um deles vai gastar a barra de saúde do personagem, né? Então não convém ficar usando ele toda hora. E o outro não vai consumir, mas é um pouco mais complicado de fazer, né? Vocês vão ter que apertar 2 vezes para frente e o botão de soco. Não tão complicado, mas em momentos mais rápidos aí, não vai dar tempo de fazer. Outra novidade é que algumas fases não seguem apenas em linha reta, como no primeiro jogo, né? A tela também assume uma espécie de direção vertical. Os inimigos eles são mais inteligentes, o que pode dificultar um pouco mais o game, né? Já que eles podem pegar armas também e até contra-atacar alguns golpes, inclusive os golpes aéreos, o que foi muito foda, né? Porque no primeiro jogo tinha muita gente que passava a campanha inteira só na voadora, cara. O que era uma boa estratégia, né? Já que os inimigos não conseguiam se defender desse tipo de golpe. Falando dos inimigos, agora o nome de todos vai ficar visível na tela sempre que eles aparecerem, e todos terão barra de saúde, e não só os chefões como no primeiro game. No meu ponto de vista, galera, a SEGA conseguiu melhorar o que já tinha dado certo antes, mas mesmo assim algumas pessoas dizem que o primeiro é melhor, mas é uma questão de ponto de vista também, cara. Mas na minha opinião, o segundo teve uma evolução excelente, né? Parece até um novo game que ficou bem mais foda, na minha opinião, claro. Em relação ao tempo de campanha, vai ser praticamente o mesmo, né? Vai ser acrescentado aí alguns minutos, talvez um pouco mais de 1 hora seja tempo mais que suficiente para zerar o game. A recepção também foi excelente, ainda melhor que a do primeiro jogo, ficando com notas entre 9 e 10, o que pra mim foi uma nota muito justa, principalmente levando em consideração a época que o game foi lançado. A trilha sonora, galera, principalmente, digamos assim, teve uma evolução estrondosa, cara. Ela foi muito elogiada, né, sendo considerada aí uma das melhores trilhas sonoras do Mega Drive, o que pra mim é um título mais do que justo. Então esse é mais um clássico que com toda certeza vale muito a pena jogar, velho. E que não parou por aqui ainda não, hein? Então vamos continuar que ainda tem mais game pra gente conhecer. Vamos pro próximo. E finalmente chegamos em 1994, onde foi lançado o terceiro e último game oficial da série, lançado para todas aquelas plataformas que eu já citei para vocês, com exceção do arcade. E me parece, galera, que os desenvolvedores eles viram que essa parada de gangues e tal já estava meio ultrapassada, né? Então eles decidiram tentar fazer algo diferente, mas mesmo assim trazendo 3 personagens já conhecidos na série, que são Axel, Skate e Blaze, com características similares às dos jogos anteriores. A novidade aqui é um androide chamado Zan, que também será um personagem jogável. E o enredo do game, galera, vai ser o seguinte: Mr. X, mais uma vez, está de volta aí à cidade, só que ele percebeu que essa parada de drogas e bandidagem estava meio foda de prosperar nesse lugar. Então ele fez uma parceria com uma empresa chamada Robô Corporation, que seria uma espécie de fachada aí para suas maracutaias. E para isso ele contratou o cara mais fodão no assunto de robôs para ajudá-lo, né, que foi o Dr. Dan.
Esse maluco aí criou um exército de robôs realistas, galera. E o Mr. X acabou substituindo pessoas importantes na cidade por esses robôs. E os seus planos, na verdade, era colocar essa cidade pelos ares, né, e plantando bombas em lugares estratégicos. Porém, o Dr. Zan, que é aquele androide lá que eu falei pra vocês, descobriu essa parada toda aí e vai tentar interromper os planos do Dr. X mais uma vez. Mas será difícil conseguir isso sozinho, né, velho? Então ele chama o seu velho amigo Axel pra ajudar e o Axel acaba contactando aí os outros pra mais uma vez acabar com os planos de Mr. X. Basicamente é isso, galera. A história continua sendo simples, como sempre. Porém, eles tentaram mudar um pouco, né? E devo dizer que até que eles foram criativos. No meu ponto de vista, foi uma boa sacada. A jogabilidade, mais uma vez, se manteve praticamente a mesma, com uma leve melhoria nos gráficos e alguns golpes diferentes também. Uma boa sacada no jogo, cara, é que o personagem ele vai evoluindo com pontos durante o game. A interface também ganhou uma nova barrinha ali, que quando preenchida nos dá a possibilidade de usar golpes especiais, sem consumo de saúde, né, como acontecia no segundo game. Também foi implementado alguns golpes cooperativos entre dois players, que já havia sido utilizado algo similar lá no primeiro Streets of Rage, mas que foi esquecido no segundo por algum motivo. O jogo também está mais dinâmico, com golpes mais velozes e a possibilidade de se movimentar mais rápido, podendo misturar uma corrida com algum outro golpe, por exemplo. A ambientação também está bem foda, galera, principalmente por trazer cenários bem diferentes dos primeiros títulos, já que para quem jogou os dois primeiros, vai perceber que eles têm algumas fases que são bem parecidas, né? Além de algumas ideias novas também que veio pro terceiro game. Por exemplo, tem uma fase lá que a gente tem que quebrar uns muros, né, enquanto vem um doidão lá com um trator perseguindo o nosso personagem e outras coisas desse tipo. E essa é uma característica bem marcante da série, né, que cada jogo tem uma espécie de novidade, um diferencial. Por exemplo, o primeiro game era possível você usar algumas armadilhas nas fases para derrotar os inimigos com mais facilidade. Em determinados locais de algumas fases, vocês poderiam jogar os inimigos dentro de um buraco, né, e assim matá-los mais rapidamente. Já no segundo isso foi retirado, porém teve outras coisas, como os malucos que vinham nas motocicletas e tal. E o terceiro game foi meio que uma mesclagem aí dessas coisas que deram certo. E o jogo vai contar ainda com 4 finais diferentes. E para ver cada um deles deve ser levado em consideração alguns fatores, né? Por exemplo, o personagem escolhido e o time de algumas fases também. Vocês lembram que eu falei lá no primeiro game que era o único com final alternativo, mas quando eu falei isso eu quis me referir à questão da escolha, né? É o único game que tinha aquela escolha lá no final e tinha essa mudança no final do game. Aqui também vai ser uma espécie de escolha, mas vocês entenderam o que é que eu quis dizer. Falando nas fases, galera, algumas delas só vão aparecer em níveis mais altos. Isso tudo dará mais longevidade ao jogo, né? Que tem pouco mais de 1 hora de campanha também, assim como o segundo game. E esse também teve uma boa recepção, com média entre 8 e 9 aí nas análises que foram feitas sobre o jogo. E eu me lembro que na época, cara, por aqui pelo menos, né, algumas pessoas tinham um pouco de preconceito com esse jogo, mas eu acho ele tão foda quanto os primeiros. Né? Na verdade, não dá nem pra dizer qual é o melhor, porque todos são muito bons. Né? Aí vai do gosto de cada um. No máximo eu posso dizer qual o meu preferido, que é o segundo game, né? Mas como eu falei, isso depende do gosto de cada um. E aqui se encerra essa grande série que fez raiva aí em alguns donos de Super Nintendo da época, né? Porque apesar de terem Final Fight lá no Super Nintendo, o Streets of Rage, cara, é um game indispensável para quem gosta de briga de rua. Tanto que o game ainda tem vários fãs até hoje. E já que eu tô falando dos fãs, eu não poderia deixar de falar também de Streets of Rage Remake. Então vamos continuar vendo o vídeo aí e já já eu volto. Vamos lá!
Bem, galera, muitos de vocês que chegaram até aqui devem estar se perguntando que jogo foda é esse que tá passando aí no vídeo, né? Esse é Streets of Rage Remake, galera, produzido pela Bomber Games. Opa, GM, peraí, mas você falou lá no começo do vídeo, e eu me lembro bem, que o jogo sempre foi produzido e publicado pela SEGA. Isso, foi isso que eu falei, né? Mas esse game, ele não é um jogo oficial. Ele foi feito por um grupo de fãs, e o que rola por aí é que os caras levaram 8 anos para finalizar esse game. É tempo demais, cara, principalmente sabendo que eles não receberiam nada em troca. É coisa de fã mesmo. Mas o fato é que Streets of Rage Remake ficou simplesmente foda. Os malucos simplesmente pegaram tudo que deu certo na trilogia oficial e trouxeram pra cá. Fases, combos, personagens, mas tudo isso daí amplamente melhorado. O game conta com um total de 19 personagens jogáveis, entre eles os principais são Axel, Blaze, Adam, Skate ou Ed Hunter, né, como eu falei, Max Thunder, Dr. Zan, Shiva, Mr. X, Ru, Ash, Ellie, Rudra e mais alguns outros aí. Tirando os personagens iniciais, galera, todos os outros podem ser comprados na lojinha da Blaze no jogo, né? Além de outras coisas também que podem ser compradas, como minigames, novas versões de alguns personagens, outras roupas e por aí vai. E o enredo do jogo se passa após o primeiro jogo, onde supostamente a organização do mal toma novamente o controle da cidade. Nada de muito original em relação ao enredo, né? E já falando da campanha, após a escolha do personagem, é possível escolher também a região por onde vocês vão começar a combater aí esse mal, dando assim diferentes rumos para o jogo. No total, galera, são 103 fases. Vocês precisarão de algumas horas para conseguir ver tudo que o jogo proporciona. Quanto aos gráficos, trilhas sonoras e tals, eu não vou nem comentar, cara, porque são tão fodas quanto os originais. Sem falar que se você não gosta da trilha sonora de Streets of Rage, o que eu acho quase impossível, o game também te dá a possibilidade de jogar ouvindo a música que você quiser. Foda demais, né? Mas, GM, e o que a SEGA achou disso tudo aí, velho? Bem, é muito provável que a SEGA poderia fazer um remake para a série tão bom quanto esse, talvez até melhor, ou não, né? Porque a gente sabe que algumas coisas feitas por fãs, né, ficam até melhores do que feitas por pessoas profissionais, né, digamos assim. Mas a SEGA simplesmente optou por não fazer. E pior ainda, solicitou que o game fosse retirado da sua página oficial, porque os caras que estavam distribuindo não tinham nenhum direito sobre a série, o que infelizmente é verdade. Porém, o game pode ser facilmente encontrado aí pela net completamente grátis. E sem dúvida vai ser uma ótima experiência para os fãs da série. Ou para os fãs do gênero, claro. Ou até mesmo para quem nunca se interessou muito por briga de rua. Mas vale a pena dar uma chance, cara, porque o jogo é simplesmente foda. E pra encerrar, galera, voltando a falar de assuntos oficiais, há rumores de que Streets of Rage 4, na verdade, entrou em processo de criação, em uma parceria aí entre a SEGA e a Core Design, mas houve um certo desentendimento, né? Porque a Core Design tinha interesse em lançar o game também para outros consoles que não fossem da SEGA. Enfim, a parceria foi desfeita e o projeto foi lançado com outro nome, que vocês devem conhecer com toda certeza, que é o Fighting Force para PlayStation 1. Eu acho pouco provável que tenha alguém assistindo até aqui que não conheça Streets of Rage, cara. Mas se por acaso houver, dê seus pulos aí e arruma um jeito de jogar, cara, porque os games são fodas demais. Principalmente o remake. Então é isso, galera. Esse foi o Histórico Gamer de hoje. Como eu sempre peço, avaliem o vídeo se possível e assim vocês me ajudam aí na divulgação do canal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Qualquer coisa é só deixar um comentário aqui embaixo e eu responderei sempre que possível, beleza? Caso vocês tenham algo a acrescentar sobre a série que eu tenha esquecido de falar ou algo que de repente eu tenha me equivocado na informação, vocês podem deixar aqui nos comentários também para que a gente possa debater, beleza? Muito obrigado por assistir, sayonara e até a próxima. Fui!